Vamos lá, meus amigos, vamos começar um novo vídeo. Hoje o assunto é polêmico. Pergunta: o suicídio é um pecado sem perdão? Que pergunta difícil, hein? Vamos responder ela hoje para vocês, tá? Desde já, se inscreva no nosso canal, clique na notificação que é no sininho, para tudo que eu falar aqui você acompanhar conosco e receber em seu celular, tá? Então vamos lá! Toca a nossa vinheta! Vamos lá então! Começa mais um novo vídeo. Essa pergunta é muito difícil. O suicídio, ele é um pecado imperdoável? É um pecado sem perdão? E aí, o que você acha? Eu tenho 5 colocações que eu quero passar para vocês hoje sobre o suicídio, que é considerado o pecado sem perdão. A primeira aplicação que eu quero lançar aqui: essa doutrina não é cristã. Deixo claro, ela não é cristã. Aonde nasceu esse posicionamento? Não foi na Bíblia. A Bíblia não fala que o suicídio é um pecado sem perdão. Aliás, ela não comenta nada sobre o suicídio diretamente. Indiretamente, sim. Sansão suicidou. Ele matou, por mais que seja uma visão heróica, ele se matou para matar todos os outros filisteus. Elias, ele entrou em uma profunda depressão a qual ele pediu a morte, e a depressão resulta normalmente, o final de uma profunda depressão normalmente é um suicídio, a ponto de que ele quase chegou nesse nível. Davi também tinha seus lápidos de depressão, que é perigosíssimo, né? Que pode alcançar assim. Essa doutrina, ela não é cristã evangélica. Essa doutrina não é bíblica. Essa doutrina é nada mais, nada menos do que uma doutrina medieval, que é uma mistura tanto judaica quanto católica. A doutrina católica e judaica dizia o quê? Que o suicida não herdava o céu, e outra, por ele ter feito uma atrocidade contra o seu corpo, por não herdar o céu, eles não tinham mérito nem de estar no mesmo cemitério de outra pessoa. Os judeus não consideravam, não aceitavam nem mesmo enterrar juntamente com outros, por considerar que ele fez um pecado imperdoável, que Deus não perdoaria essa maldade que ele fez. Olha a visão deles. Isso é sério, viu? Alguns misturam por pensar que essa doutrina, que é uma doutrina imperdoável de Deus, tem a ver com a blasfêmia, que o suicídio é uma blasfêmia contra Deus, e não é. A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma doutrina totalmente diferente, que não tem nada a ver com essa situação. São fatos totalmente diferentes, atitudes e obras e consequências diferentes. Entenda isso. Primeira razão que eu quero falar é que ela é uma doutrina não cristã e também não bíblica. A segunda razão: quando falamos sobre suicídio, estamos falando do cristão ou do não cristão? De quem que estamos falando? De quem é essa pessoa que estamos comentando? Porque eu não creio que o suicídio é uma cartada final ou um julgamento decretado para o inferno. Eu não creio, porque a Bíblia não me diz isso. Se você falar para mim, me mostrar nos comentários, eu posso até pensar ou estudar, mas aonde eu estudei e li, eu percebi, assim como vários autores também, creem nessa mesma posição, assim como o reverendo Jader, assim como Augusto Nicodemos, assim também como o reverendo Hernando Dias Lopes e tantos autores conceituados, grandes teólogos, creem na mesma posição, que ela não é uma doutrina determinável ao inferno. Não é assim. Assim como eu e tantos autores creem na mesma posição. Ela não é uma doutrina para a morte espiritual, para declarar que ele foi para o inferno. Não, eu não creio assim. E é uma razão que eu creio que nós devemos fazer um ponto. É um cristão ou não cristão? Porque o não cristão, a Bíblia é clara, que ele já está julgado. Ele não vai ter mérito do céu ou do inferno, porque ele já está no caminho de morte. Agora, o cristão, aí é diferente. Eu creio que há irmãos piedosos, cristãos, fervorosos, crentes, que entrou num nível tão difícil de depressão, de luta, de batalha, ou chegou um lapso na vida deles de tantos problemas carregados a cada ano, que houve um estouro e ele se matou.
Eu creio plenamente que tem que ser analisado não a situação do suicídio, mas como era a vida anterior. Era um cristão fervoroso, era um cristão em Cristo mesmo, era alguém que tinha fé, alguém que tinha convicção da salvação. Então ele é diferente. O suicídio não determina ao inferno. Não é um ato determinante. Não creio assim. E eu não creio porque a Bíblia não me dá esse padrão. Eu creio que se fosse algo determinante, a Bíblia, que tem assuntos tão sérios, ela ia trazer essa verdade, deixando claro que o suicídio é um ato determinável ao inferno. E a Bíblia não comenta sobre esse assunto. Se não comenta, eu vejo que não há uma verdade para mim comentar e falar que é. Eu tenho medo de falar o que Deus não falou. Eu vejo muita gente falando o que Deus não falou. Deus não falou na sua palavra que isso é um ato determinante ao inferno. Não! E tome cuidado, se você está deixando, falando, brigando, anunciando que é assim, toma cuidado. Isso é muito sério. Deus julgará as suas palavras. Deus não diz que é um pecado sem perdão. Em momento algum nas Escrituras. Se tiver, me mostra aí. Entenda. Suicida e homicida são pessoas diferentes, mentes diferentes, atitudes diferentes. Por que eu vejo assim também? Ou por que você também pensa assim? A terceira razão, Deus não julga uma mente sem domínio. Eu não vejo um Deus julgando uma pessoa que está com a mente sem domínio, sem controle, as suas emoções afloradas, suas emoções querendo apenas uma resposta e acha que a resposta é a morte. Eu não creio. Eu não creio que Deus julgará essa pessoa com um ato determinante ao inferno. Não! A mente dele não está boa. Ele não está com uma razão, com uma mentalidade boa para determinar, para falar, para agir. Eu não vejo um Deus que vê a situação de um filho seu suicidar por um estado terrível emocionalmente e ele falar, esse vai para o inferno porque fez maldade. Eu não creio num Deus assim. Se Deus fosse assim, eu teria medo de crer nesse Deus e confiar e pregar sobre ele, porque seria um Deus muito vingativo e justiceiro. Eu não creio em Deus assim. A Bíblia diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. E eu creio também que não vem de obras para que se perca também essa salvação. Porque ela é graça, graça sobre graça. E é um ato determinante de Deus. A Bíblia diz que ao Senhor pertence a salvação, Jonas 2,9. A Ele apenas e mais ninguém. Se eu entrar nesse mesmo mérito, eu vou crer então que crianças vão para o inferno. Eu vou crer que pessoas que têm problemas mentais, Deus julgará eles como outras pessoas. E eu não creio que há o mesmo julgamento. Há um julgamento diferenciado. Entenda. Eu não estou levando pessoas para o céu e nem pessoas para o inferno. Eu estou deixando claro que há uma ação diferente de Deus. Eu creio que há um julgamento diferente de Deus. E não a determinação já clara que é inferno. Eu não creio nisso. E a Bíblia não me dá esse respaldo. Entenda isso no seu coração. E uma quarta razão que eu quero colocar aqui. Eu não creio que esse vídeo, como outros que tanto está comentando, eu não creio que isso é estimulante para o suicídio. Não, eu não creio nisso. Porque se uma pessoa está determinada, não é ninguém que estimula ela já está determinada a fazer uma maldade. Ao contrário. E eu tenho uma plena convicção que esse vídeo não vai estimular ninguém a isso não. É um assunto polêmico que nós devemos conversar. A igreja precisa falar desse assunto. É um assunto sério. Nós temos falado muito, visto muito suicídio. Antigamente, essa conversa de suicídio era de pessoas estranhas, pessoas longes. Hoje é da igreja, são pastores, presbíteros, homens sérios, que estão suicidando. Então eu entendo que esse é um assunto sério, não é um assunto estimulante para a morte, mas é um assunto de compreensão para a igreja. Nós precisamos entender e falar sobre isso. E eu quero fechar aqui com uma quinta razão sobre esse assunto. Eu entendo que a igreja precisa ter um ato preventivo. Nós devemos analisar, nós como lideranças, pastores, presbíteros, devemos ter um olhar clínico para notar a situação do irmão. Se ele está nesse nível, nesse caminho de morte, nós devemos ter um olhar clínico e pedir orientação de Deus para ajudar a arrancar essa pessoa dessa escravidão mental. Nós devemos pedir a orientação de Deus para isso.
Eu creio plenamente que Deus pode salvar, Deus pode resgatar, Deus tem esse socorro, glória a Deus. Mas entenda, isso não é um pecado imperdoável. Não é. Isso é uma mentira. Se nós, como cristãos, professamos a fé bíblica, então por que eu biblicamente falaria assim? Eu não creio. Eu não creio. Essa é a minha posição. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Até mais.